amigos aí, companheiros e companheiros aí do Ideal Espírita. Jesus possa continuar junto a nós, animando-nos, encorajando-nos, mediante essa tarefa difícil que todos nós possuímos, que tem sido a da nossa reforma íntima, a da nossa transformação moral, a da nossa mudança interior, essa migração que fazemos na saída do homem velho em direção ao homem novo, no dizer de Paulo, né? Muita alegria rever a todos, pelo menos aqueles que estão aqui no meu mosaico, todo mundo com a carinha boa e feliz. Isso quer dizer duas coisas: ou estão efetivamente felizes, ou já estão aprendendo a grande lição da grande qualidade de um cristão, né? São duas elegíveis pelos Espíritos. A primeira, a fé e a confiança inabalável em Deus. E a segunda, a resignação. Então, carregar a cruz silenciosamente, resignado, faz parte da qualidade cristã que os Espíritos elencam como uma das fundamentais aí. Bom, convidando a todos para que a gente continue o estudo aí do Livro dos Espíritos, essa obra tão importante e que a gente precisa pontuar, e que é a doutrina espírita do ponto de vista filosófico. Aí está concentrada a filosofia espírita. E por que eu quero abrir esse parêntese, né, de ser da filosofia? Porque o tema que a gente vai falar, ele envolve bastante ciência, né? A antropologia, né? Que é esse caminho que a gente está percorrendo aí, percorreu com o nosso companheiro Pedro, e a gente vai seguindo aí. E que, portanto, é importante que a gente tenha um olhar filosófico, porque a ciência do século XIX, ela tem muita diferença para o século XXI. Embora não há nenhuma contradição, mas é óbvio que algumas perguntas aqui possam parecer para nós ainda bastante simples, né? Porque, na verdade, a gente precisa aqui contextualizar. Então, primeiro, nós estamos no capítulo 3º, né? E vai falar sobre a diversidade das raças humanas. E o Kardec começa perguntando, porque hoje o nosso foco do estudo é das 52 às 59, as questões a serem abordadas. Em que pergunta de onde que provém as diferenças físicas e morais que vão distinguir as raças humanas na Terra. Em relação a isso, a gente vê, né, as grandes diferenças, não só culturais, mas principalmente na análise dos valores físicos e morais entre as raças na Terra, né, essa multidiversidade aí, né, que nós temos. E aí os espíritos respondem. Elas advêm do clima, elas vão advir da própria vida, dos costumes, né? E ele fala assim, é o mesmo que se dá com dois filhos, veja bem, ele usa esse exemplo lá, que são educados, né, longe um do outro, de modos diferentes. A gente vê isso muito bem. Eles não vão se assemelhar em nada, né? Nada. A gente até discutiu sobre isso em relação da cultura, né? De que muitas das vezes a gente fica elegendo barreiras aí, né? Patrióticas, né? E às vezes a gente se nega bastante a reconhecer a humanidade como uma grande família, a família universal, que não é só a humanidade, né? Encarnada, mas também é desencarnada, né? E, na verdade, fica estabelecendo essas barreiras aí, né? Eu fico vendo a birra que a gente tem com os argentinos, né? Começa lá no futebol, não é verdade? E a gente começa a estabelecer
todo esse, na verdade, a gente fica muito preso a essas questões muito peculiares, muito características de um só povo, né? A gente se esquece de que nós todos somos uma família universal, né? De viajores temporários, porque essa é a filosofia que nós acreditamos, e a qual que nós precisamos viver consoante a ela, não é verdade? Quantos de nós se desespera ou acha infrutífero até iniciar trabalhos, né, cuja perspectiva é de longo prazo. E isso confronta, né, a nossa ideia de reencarnação, de que, na verdade, o que vem a ser a reencarnação para nós é que nós entramos na vida uma vez e não saímos dela jamais, no dizer da Joana de Ângeles, né? Que as nossas passagens reencarnatórias são cíclicas, mas que esse ser que cada um de nós representa nessa encarnação é imortal. O espírito imortal, com todo o legado aí de priscas eras, que se perdem aí na poeira dos tempos, e com um futuro imenso também, na mesma proporção e mais ainda, né? De vidas a serem vividas, de construções, né? Então, quando a gente vê qualquer projeto aqui de longo prazo, dentro do ponto de vista do tempo físico, muitos de nós nem inicia, desistem, não contribuem, e que isso afronta, como eu disse, vai de encontro à filosofia que acreditamos, de sermos espíritos imortais, quer dizer, o plantar para amanhã, né? Nós incorremos, eu digo aqui especificamente nós espíritas, né? Que temos essa visão de profundidade. Então a gente se desanima muitas das vezes por poucas tentativas frustradas, né? Como se a vida fosse só ali. E, por outro lado, também não é nada justificado o afã de gozar a vida de uma forma, né, aparvalhada, querer que tudo aconteça, né, que pode estar contida uma advertência cristã em que o Cristo dizia, né, a personagem bíblica Marta, em relação ao dia de amanhã, né? Não vos afadigueis, Marta. Pelo dia de amanhã se tens o hoje, né? Então, essa advertência cristã, quer dizer, também o afã dos gozos da vida, né? E eu não vou nem comentar o espírita, né, que crê na reencarnação e que diz assim, não, gente, tem que viver, essa vida a gente tem que viver porque a vida é uma só, né? Então, já vi também alguns reencarnacionistas até, talvez repetindo um bordão popular, né? Mas que não corresponde de maneira alguma à realidade. A 53, o Kardec começa a entrar aí na questão quando ele pergunta lá, a respeito de que se o homem ele surgiu em muitos pontos do globo terrestre. E ele diz assim, olha, sim, responde o Espírito de Verdade, e em várias épocas, né? E ele mostra que isso, inclusive, é um fator que constitui a diversidade das raças, né? Depois foram se dispersando e aliando-se umas às outras, novas raças, e aí novos tipos se formaram, né? E aí o Kardec ainda insiste um pouquinho, dizendo assim, se essas diferenças, elas constituem espécies diferentes, distintas, né? Ele diz, não. Todos são da mesma família, né? Porventura, diz ele lá, as múltiplas variedades, né, de um mesmo fruto, pergunta o Kardec, ou responde os espíritos perguntando, isso seria motivo para que eles deixem de ser uma só espécie? Quer dizer, limão, né?
A gente tem em Minas o limão bravo, o limão Tahiti, limão laranja, como querem vários outros nomes, a nomenclatura, tipos, né? Então, na verdade, é limão. Né? Na verdade, é limão. Bom, 54, ele fala assim: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, no seu originário, de um só indivíduo, os homens devem desconsiderar-se ou não devem se considerar irmãos? A pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas ela encerra aqui uma questão muito importante, né? Se não procede, como vocês estão dizendo, de um só indivíduo, né? Não nos esqueçamos de que era, como é ainda vigente, né, nos ensinamentos bíblicos, de que nós somos herdeiros, quer dizer, nós viemos de um único homem, né? Adão, e uma única mulher, Eva, não é isso? Que todos nós procedemos de Adão e Eva, né? Então, esse fato, Kardec, ele diz, bom, isso fere, na verdade, lá está dizendo que nós viemos de vários, isso fere esse princípio lá bíblico, religioso, né? Então ele fala assim, não, todos os homens são irmãos em Deus. Por quê? Porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. E aí ele dá uma puxadinha de orelha, se dizendo assim, vocês estão sempre muito inclinados, né, tendenciosos a tomar as palavras na significação literal. Então ele está dando um recadinho para o estudo também bíblico, né? De que o evangelho não é uma questão de forma, é uma questão de fundo. Né? Então isso aqui é muito importante, né? Porque a gente vai poder hoje aí talvez falar um pouco sobre a nossa visão filosófica a respeito dessa questão da nossa criação, de onde viemos, exatamente qual é o nosso ponto de partida, né? Aí olha só a pergunta que o Kardec começa a colocar. Por isso que tem muito significado aqui nessa sequência. Ó, então, primeiro ver que ele provoca nesse sentido, né? Ó, se não vem de né, um homem só, quer dizer, a gente não deve se considerar irmãos, quer dizer, nós não temos aí algo em comum. E aí ele diz que não, somos sim, porque somos animados pelo Espírito de Deus, né? E vamos tender ao mesmo fim. Não fica tomando literalmente. Aí o Kardec entra com a próxima pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Ou seja, então, existe, digamos assim, outras criaturas, né, que estão aí, se na mesma perspectiva na Terra se habitou uma série que na verdade, não vieram de um só, ele já está indo para o lado de lá para a gente saber, porque isso aí é um questionamento frontal à teologia vigente, inclusive vigente até hoje, né? Porque se descobrir qualquer tipo de vida em outro planeta, em Marte, eu estou falando aqui, mas em qualquer outro planeta, a teologia ruiu, né? Porque qual é a teologia? Nós somos, Deus fez o mundo em 6 dias, não é isso? Descansa no 7º, e aí ele faz o homem, né? E da costela do homem faz a mulher lá, aquela história do Adão e Eva todo, e pronto, institui o paraíso, todo mundo sabe, aí é fruto proibido, há uma desobediência, e aí a gente é o pecado original do qual todos nós somos herdeiros e nascemos com esse pecado original, né? Que é uma herança de onde viemos. Ou seja, então Deus, inclusive 1/3 de Deus vem para cá, né? Que é, segundo a teologia, é Jesus, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 1/3 de Deus vem, né, na Terra, inclusive, para poder
mostrar a sua presença, de que a sua própria existência e tal. Então, na verdade, é aqui toda a vida, toda a construção de Deus para nós. Agora, se descobre qualquer tipo de vida, mesmo a mais simples, a teologia precisa explicar como essa vida foi formada, como ela existiu, não é verdade? Em função, elas também são originárias de Adão e Eva, né? Foi pelo vento, né? Foi levada de alguma forma, quer dizer, que se todo o princípio da vida, né? Faça-se a luz foi feita, o famoso Fiat Lux, foi feito aqui na Terra, né? Então ele pergunta, os outros são habitados todos os globos que se movem no espaço? E aí os espíritos dão uma pergunta que deve ter inculcado a todos eles naquela época, porque inculca bastante a gente até hoje. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, ele diz lá assim, ó, há homens que se têm por espíritos muito fortes, ele está dizendo, e que imaginam pertencer, né, a esse globo aqui pequenino que é a Terra, né, que a gente acha que tem o privilégio de sermos únicos, né, de sermos os seres racionais, os únicos, né? E aí ele fala que se na verdade é uma manifestação do nosso orgulho, da nossa vaidade, e julgam que só para eles criou Deus o universo. Né? Ou seja, nós somos o centro do universo. Já acreditamos nisso, inclusive, né? Mandou gente para a fogueira quando disse assim, olha, não é o Sol que gira, não é a Terra que gira em torno do Sol, não. É o Sol que gira em torno da Terra. Quer dizer, a Terra é o centro de tudo, né? E isso mandou nego para a fogueira aí. Tá certo? Então, nós sabemos disso. Galileu Galilei, né? Depois Copérnico, a gente sabe dessas questões todas aí, né? Bom, a gente entende, e aí vai ser inevitável que a gente caminhe, né? Que a gente caminhe, porque aí eu acredito que nós vamos entender as perguntas subsequentes para a grande questão que alguém deve estar coçando aí para me perguntar, que é a questão dos exilados de Capela, né? Que está exatamente dentro do contexto do povoamento da Terra. Né? Veja bem, do povoamento a partir de um determinado momento, em que já, de certa forma, havia os hominídeos já, né? Os exilados de Capela lá, dos planetas, né, que pertenciam a esse sistema solar, uma grande estrela, que era Capra ou Capela, né, na constelação do Cocheiro, que está aí pertinho de nós, em distâncias astronômicas, sim, está apenas 42 anos-luz de nós. Está aqui pertinho, Capela é vizinha. Ou seja, se acender a luz de Capela, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, vai demorar, em 42 anos a gente vê a luz acender. É mais ou menos, essa é a distância de Capela até nós. Então, são vizinhos. E que vieram para cá, mas quando chegaram aqui, já encontraram, né, seres já assim, com características humanizadas, né, com certos humanoides, para que pudessem, obviamente, até o Emmanuel fala no A Caminho da Luz, e isso é importante para nós que estamos estudando perispírito, estudamos aí corpo mental, estudamos o perispírito e as suas divisões. O que a gente vê? A gente vê que houve, inclusive, antes dos capelinos, segundo Emmanuel nos informa no A Caminho da Luz, está lá, mudanças nos perispíritos pré-existentes. Então, realmente, os construtores, os arquitetos que auxiliaram Jesus, né, digamos assim, na edificação desse novo mundo, porque, na verdade, segundo consta, né, nos anais da espiritualidade, segundo Emmanuel, houve dois grandes encontros, quer dizer,
nós temos que primeiro identificar Jesus, né? Até as pessoas falam, porque o povo judeu não considera Jesus, né, o enviado, mas consideram muito Jesus. Ele não é um profeta qualquer, não. Ele está entre o justo. Justo, na tradição hebraica, são aqueles espíritos assim, retilíneos, né? De ascensão retilínea, né? Jesus está entre o justo, era chamado de o justo, inclusive. Nas tradições judaicas é o justo, não é Arão, né? Era o Cordeiro Divino. Então, na verdade, ele, anunciado pelos profetas, mesmo os profetas hebreus, enfim, anunciado em outros povos também, em outras civilizações, a sua vinda, era tratado como algo excepcional. E para nós espíritas, segundo Emmanuel, há espíritos responsáveis, né, por toda a construção astronômica. E que Jesus é um desses. E foi dado a ele a missão de, quando se desloca do Sol, da nossa estrela, o Sol, uma porção, foi dado a ele a missão de fazer com que essa massa se tornasse o planeta Terra. Essa, segundo Emmanuel, foi a primeira reunião dessa pleiade de arquitetos, de espíritos desquilate, em que se deu, que é exatamente nesse momento de fazer com que a Terra tomasse formas iniciais de um planeta. E a segunda vez que se reuniram esses espíritos foi momentos antes, quer dizer, talvez alguns séculos antes da vinda do Cristo ao orbe terrestre. Ou seja, essa pleiade de espíritos, ou pelo menos uma parte dela, do qual Jesus faz parte, se reuniu 2 vezes no nosso sistema planetário. A primeira no início da Terra e depois quando Jesus, né, mergulha no nosso planeta. Então, na verdade, a gente sabe que também o conhecimento da antropologia naquela época, né, eu falo com Kardec, você tinha informações, por exemplo, de que a raça humana tem 4.000 anos. Né? Era o que tinha, que se dizia. Por isso, a questão dos dias, que para nós, 4.000 anos antes da era cristã, né? Diz também que o mundo foi criado em 6 dias, que para nós a gente entende isso como períodos, né? Assim como a gente entende Caim e Abel, que eram os 2 filhos de Adão e Eva, né? Adão e Eva tinham 2 filhos, né? Está lá no escrito bíblico. Quais eram eles? Caim e Abel, não é isso? Aí o Caim mata o Abel e foge e vai lá para uma outra cidade, lá encontra alguém que ele se casa. Opa, peraí, então se Adão e Eva são os precursores, de onde saíram aqueles? Não é? Ou então como é que um filho só, homem, ia povoar todos os demais, né? Então a gente entende que, da mesma forma que os 6 dias são períodos, Caim e Abel representam facetas digamos assim, do caráter humano, né? Que poderia ser estudado muito mais do ponto de vista da psicologia, né? Caim e Abel. Então, na verdade, né, o Kardec faz até algumas menções como isso, a questão do dilúvio, se fizer a conta não bate, né? A conta não fecha. Não vou nem fazer essa conta matemática aqui para vocês, mas daria para dizer
para nós, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, que se o homem apareceu na Terra 4.000 antes de Cristo, né? E que lá pelo dilúvio, mais ou menos 15 séculos, 16 séculos, 17 séculos, que está no escrito bíblico, acontece o dilúvio. Aí toda a humanidade é o quê? Dizimada. Aí vai para a arca um casal de bicho, Noé e a sua família, que é uma família só, certo? Ou seja, 4.000 menos 1.700 anos, 2.300 antes da nossa era, né? A gente vai ver que os hebreus emigram para o Egito no século XVIII. Não é isso? Então, na verdade, eles encontram o quê? Antes de Cristo. Aí eles encontram o quê? Moisés, 15 séculos antes de Cristo ali começa, né? E eles já encontram lá no Egito um país hiperpovoado. Não é verdade? Ou seja, a gente vai ter aí uma lacuna de 600 anos. Né? E como é que um único homem, uma única família, consegue povoar tudo aquilo depois? Né? Então a conta matematicamente não fecha. A gente sabe disso. Mas para nós, isso são apenas detalhes, né? Porque, na verdade, nós começamos a entender que há uma linguagem toda figurativa, né? Não é verdade? E aí a gente consegue entender mais a questão de Capela, né? Dos capelinos. O Sol lá tem vários planetas. E por que Capela? Porque Capela reunia duas condições naquele momento. A primeira, que um dos planetas onde essa diáspora, onde essa migração acontece, eram planetas muito semelhantes ao nosso. Ou seja, exigiu pequenas adaptações perispiríticas nos habitantes da Terra. Porque a gente sabe que o corpo físico tem que recolher fluidos do planeta onde ele vai reencarnar, que compõem o seu corpo mental, quer dizer, uma das várias composições do seu perispírito. Já estudamos isso? Está no Livro dos Espíritos, inclusive. Isso está claro para todo mundo? Ora, os capelinos, quando vêm, eles trazem o seu perispírito. Não tem o corpo mental. Lembra disso? Que vai ser formado com os fluidos do planeta, mas eles trazem o perispírito. Então, só relembrando aqui para nós, todo espírito, quando desencarna, conserva uma parte do perispírito. O médium vidente vê o quê? Quando vê o espírito? O perispírito, porque o espírito só é uma centelha. É o princípio inteligente que povoa o universo. Deus, espírito e matéria. Lembra disso? A gente estudando isso? Ou seja, quando desencarnamos, o nosso corpo mental é aquela parte do perispírito pertencente ao globo que fica, ou deveria ficar. O ideal é que desencarne e ele fique mesmo, todo. E a gente não fique preso a ele. Porque ficar preso a esse corpo mental é o que gera essa situação de espíritos que desencarnaram, mas são chamados vivos mortos. Estão vivos, mas estão mortos para as realidades espirituais. E ainda continuam o quê? Habitando e querendo conviver ainda dentro da nossa sociedade reencarnada. Quer dizer, não voltam todo ao mundo espiritual. Por quê? Porque ainda há uma porção de perispírito, de corpo mental, que ainda estão jungidos a eles. Né?
até que toda a vitalidade se extingue, e aí a gente lê nas obras todo o sofrimento causado. Daí responderem aos espíritos aí no Livro dos Espíritos, quando perguntado qual é o tempo de duração dessa perturbação pós-mortem. Qual a resposta dos espíritos? De segundos a séculos. Há espíritos que, em breves instantes, se acham completamente desligados e já se veem no mundo espiritual e já partem para seguir o seu rumo aí, os seus acertos, a sua prestação de contas e entabular o seu planejamento de uma próxima encarnação. Pode ocorrer daqui 100 anos, que seja, mas que estão lá, planejando. E há um caso muito típico que todos nós conhecemos do livro Nosso Lar, em que André Luiz fica lá, ó, quase 20 anos ali, ó, né, que se chama lá de umbral, as zonas umbralinas, que na verdade ainda não se desligou profundamente da matéria. Então, a gente sabe que nós, os espíritos reencarnantes, precisamos de fluidos do planeta para reencarnar. Quando os capelinos vêm, a gente chama de capelino porque capela não é um planeta. Capela é o Sol, a estrela. Há vários planetas que giram em torno de Capela, assim como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Lá tem outros. Então vieram de planetas de Capela, que é uma estrela da constelação do Cocheiro, e que vieram, primeiro, planetas muito semelhantes ao nosso. Olha a questão fluídica, como era importante. E também Emmanuel fala no A Caminho da Luz que na vinda dos capelinos foi o momento em que os arquitetos da forma já humana, já havia humanoides reencarnados ali, que tudo começa como? Na verdade, né? Tudo começa como? Começam com Jesus, com a massa que se desloca do Sol, e aí vão bilhões de anos entre todas as revoluções, imagina, até que as leis se estabeleçam, sob o olhar de Deus, diz Emmanuel, e a coordenação do Cristo e uma série de outros espíritos puros. E aí a natureza, de alguma forma, vai, as forças telúricas começam a se equilibrar, até que quando se equilibra, é encaminhado uma névoa, né, uma matéria que é um princípio de vida. Esse princípio vem de fora e logo, com o passar do tempo, dos séculos, né, talvez milhares, começa a se formar uma massa gelatinosa chamada de protoplasma. Está lá no Caminho da Luz, para quem quiser depois dar uma lida. Essa massa cobre e as vidas unicelulares começam a surgir na água, que depois se formam lá, né, se aglutinam e vão formar os infusórios e na água, né, porque é exatamente ali começa o protoplasma, ele passa a ser o embrião de todas essas organizações do globo terrestre, né? É uma matéria ainda sem forma definida, tá claro? E isso está cobrindo todo o planeta, né? E aí começa a surgir um núcleo, né? Enfim, né? Essas células albuminoides, as amebas, né? Organizações unicelulares aí, isoladas e livres, na verdade, e que começam a se multiplicar prodigiosamente dentro dos oceanos, tá? Então, esses passam a ser os seres que o Emmanuel chama de primordiais, né? Vão encontrar nas águas o oxigênio necessário à vida, né? A Terra ainda não tinha em grandes proporções, né? Porque isso foi antes das grandes vegetações, e esses seres, Emmanuel diz, eles começam ali a revelar o nosso primeiro sentido, que é o tato, que é do tato que deu origem a todos os outros sentidos, né?
Então, essas amegas vão se aglutinar, se associar, são colônias de infusórios, né? E aí começa a gênese na Terra. É assim que nós começamos, na verdade, né? Então, aí, milhares de anos vem aí e tal, e aí vai se formando aos poucos lá os brônquios, o coração, né? E aí a gente começa a ver também que os primeiros crustáceos terrestres, que são prolongamentos, digamos assim, dos crustáceos marinhos, aquele que deu um pulinho para fora da Terra de alguma forma, né? E deles para os batráquios é um pulo, né? E aí começam a trocar a terra pelos ambientes mais lodosos, né? A água, desculpa, pelos ambientes mais lodosos, e aí o Emmanuel diz que começam os ensaios, né? Porque aí começa a vir os répteis, né? E aí esses animais horrorosos das eras primitivas, né? Que a gente viu, né? E aos poucos as arestas vão sendo eliminadas, né? E começam, então, as conquistas dessa vida, né? Aí o laboratório começa a funcionar, a máquina celular começa a ser aperfeiçoada, né? Há um limite para isso, né? E os tipos mais adequados ao planeta, o que acontece? Né? Começam a sobreviver. E aquilo que foge, né? Digamos assim, os resultados teratológicos, né, estranhos desse laboratório começam a ser, de certa forma, eliminados. Aí é que a gente começa a perguntar aonde que está aí o Adão com a queda do paraíso, né? Então, na verdade, Adão e Eva, que é uma revelação, eles começam para nós, segundo Emmanuel, a representar apenas a lembrança desses espíritos degradados que vieram de Capela e mergulharam na Terra, tá certo? Porque aí a gente vai encontrar com os exilados de Capela vindo, né? E eles vão encontrar aqui já os primeiros antepassados nossos, né? Da humanidade, né? Que estão em processo de aperfeiçoamento ali, principalmente físico, né? Tá certo? Porque lá no período terciário, vamos falar assim, já existia a presença dos humanoides, né? Dos símios, né? De algo muito parecido com isso, né? Que é colocado para nós, que é o Plioceno inferior, que está situado aí, digamos, na linha do tempo entre 5 a 2,5 bilhões de anos, né? Que foi o período chamado de Plioceno inferior. Esses antropóides é que são, na verdade, os nossos antepassados, né? São ascendentes dos símios, né, digamos assim, dos macacos, né? E aí desenvolveu parentescos, vamos chamar assim, entre o organismo do homem e o do chimpanzé da atualidade. Ou seja, nós não viemos do macaco, nós temos uma ancestral comum, né? Então, aqui é importante para a compreensão do estudo hoje, né? É que existem forças espirituais que dirigiram e que coordenaram esses fenômenos terrestres, sob orientação do Cristo, e dão julgados aí à revelia, né? Está claro isso? E que foram definindo uma linhagem bem definitiva, segundo o Emmanuel, na Caminho da Luz, para todas as espécies, né? Onde o princípio espiritual podia encontrar as condições melhores para sua marcha a caminho do uso da razão. Né? Havia uma predominância ainda do instinto, né? E aí começa a se definir linhagens, né? Por exemplo, peixe, répteis e mamíferos já eram linhagens diferentes, né? Tá claro isso? Então, na verdade, né? E aí os humanoides, os antropóides, que é o que nos interessa agora, se espalham. E se espalham por toda a superfície e vão sofrer a influência aí do meio, que vão transformando isso, vai virando raças diversificadas, né?
E aí a espiritualidade, nesse momento, começa a promover uma adaptação nesses humanoides, porque se decide a vinda de espíritos do sistema solar de Capela. E quem eram esses espíritos? Aí nós sabemos que Capela havia atingido o quê? A condição de mundo de regeneração. Ou seja, mas havia alguns milhões de espíritos ainda teimosos, orgulhosos, que não possuíam a condição espiritual necessária para estar reencarnado no mundo de regeneração. Esses espíritos é que vêm para esse degredo, habitando, como a gente viu, e aí corpos com perispíritos com uma certa adaptação, mais humanizados, né? Porque houve uma mudança mesmo ali, operada por arquitetos nesse sentido, né? Então, os exilados de Capela chegam, né? E alguns bilhões de espíritos vêm para mergulhar reencarnar nesses corpos. E aqui ficaram. E segundo Emmanuel, alguns, claro, já voltaram, porque após séculos e séculos de expiação, né, conseguiram, de certa forma, se reequilibrar moral e espiritualmente, mas muitos ainda permanecem reencarnados ainda no planeta Terra, né? Então, na verdade, a gente sabe que essas entidades, né, ou digamos, esses espíritos, foram os primeiros ascendentes das raças brancas, né? E a gente sabe que tudo começou lá na Ásia, né? As grandes civilizações, depois há uma teoria ali do Estreito de Suez, e migram para a África, para a região do Egito, né? Emmanuel fala até em Atlântida, mas a gente sabe disso, e aí vai se formar, na verdade, o quê? Os quatro grandes grupos que nós temos aí, né? Que é o grupo dos árias, né? Os arianos, a civilização egípcia, Israel e a Índia. São as castas aí da Índia. Emmanuel fala exatamente isso lá no A Caminho da Luz. Ok? Bom, aí a gente para aqui porque não interessa no estudo que nós estamos fazendo, mas a gente precisa entender porque as próximas questões que o Kardec faz aqui e as observações, elas já estão muito dentro disso, né? Então, vamos voltar aqui à seguinte pergunta. São habitados todos os globos? Sim, né? Ele fala, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Qualquer um de nós não precisaria ler o Livro dos Espíritos agora. A gente saberia, claro que não. Mas, de algum modo, se assemelha. Não foi preciso fazer algumas mudanças nos perispíritos da Terra? Não foi eleito Capela, os mundos em redor do Sol de Capela? Para que esses mundos que tinham uma certa semelhança com a Terra? Então, de algum modo se assemelham, né? Mas não são, né? E o Kardec ainda fala lá, não, na 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, a gente deve admitir que se tenham organizações diferentes, os seres que os habitam, e os espíritos de verdade, assim, os espíritos, sem dúvida. Do mesmo modo que os seus peixes são feitos para viver na água e os pássaros são para viver no ar. São adaptações, né? Adaptações aí. Né? Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor. Por motivo desse astro se mostrar apenas com a aparência de uma estrela, ou seja,
O Kardec está falando por causa da fonte, né, de energia e de luz, né? Ou seja, os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela, quer dizer, ver com uma estrela bem longe, né? E ele fala: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? E a gente vê que a gente tem muita característica embora a gente tenha um grande progresso científico, tecnológico, a gente vê que tem coisas que ainda a gente não consegue superar algumas dificuldades, né? A própria energia elétrica é uma, né? A gente, qualquer um que chegar na janela aí agora, né, que não seja as cidades mais modernas do mundo, ou no Brasil, Brasília, talvez uma ou outra, mas Brasília na sua quase totalidade, você vai ver a rua cheia de fios e poste. Porque, na verdade, né, a gente não consegue transferir eletricidade que não seja através do fio. Né? E o curioso é que a gente consegue receber fotografia de Marte sem fio, né? Então, é grosseiro ainda dizer isso, né? As nossas baterias, né? Que acumulam energia, são enormes, né? Quando se fala em nanotecnologia, né? Você tem no celular toda uma nanotecnologia e a bateria lá grita, né? De tamanho, né? Em relação a toda aquela nanotecnologia que está ali, né? Então, tem obstáculos que a gente não consegue ainda superar, né? Tecnologicamente, nós não conseguimos superar. E que faz parte do contexto de progresso, desafios à inteligência, mas que há alguns impeditivos ainda que transcendem ainda a nossa capacidade. Usei um exemplo só corriqueiro aqui, para a gente entender um pouco de que, assim como há determinadas formas hoje, claro, em alguns outros planetas, de uso de eletricidade ou de energia, né? Através aí de outras fontes, não é verdade? Então, é o que os espíritos já diziam para nós, né? Porque uma coisa a gente precisa entender filosoficamente, né? As condições, é o que diz Kardec, né? De existência dos seres que habitam os mundos diferentes têm que ser adequadas ao meio. Certamente, quando a gente fala de evolução espiritual, quando a gente fala do contexto aqui de mundo de regeneração, é preciso o quê? Quando fala dos valores e das conquistas morais. Não é só comportamental. Porque isso vai agir aonde? No nosso padrão vibracional. Que precisamos modificar também o panorama vibracional por uma adaptação em mundos cujo padrão vibracional também exige, percebe? Uma certa semelhança. Né? Ou seja, há uma adequação ao meio em que vai viver. Né? Há uma adequação. Isso ficou muito claro para nós também. Né? Ou seja, há seres os mais variados, né? Habitando aí ó, as configurações e configurações as mais variadas, né? Em estágios vibracionais os mais variados, né? Tal é a escala, né? A quantidade de sóis e, consequente, mundos apenas na nossa Via Láctea, vamos fazer assim, né? Que já seria incomensurável. E que, obviamente, por uma questão até né, de estatística matemática, nós vamos encontrar também um número muito grande, variado, de condições diferenciadas no que diz respeito às questões vibratórias na sua constituição. E aí, é claro,
que esses meios, né, que são mais adequados aos espíritos que lá estão. Se a gente entende a diferenciação no padrão vibratório, né, que às vezes a gente fala pequena quando se trata, por exemplo, de um guia protetor, né? Aqueles médios videntes costumam ver uma luz muito ofuscante, né? Espíritos que irradiam uma claridade muito grande. Aquilo ali é o quê? É uma operação, a gente até viu, porque isso é física, né? Está muito ligado. Quanto mais etéreo, mais luminoso. Lembra disso? A gente estudou sobre isso, né? Essa relação. Quanto mais, né, tênue, né? Então, o Kiko botou aí sobre a aurora boreal, aí, né? Aqueles fenômenos lá nos polos. Então, que é um tipo de energia que, né, foge a essa nossa compreensão de energia elétrica. Então, na verdade, a gente estava dizendo, são vibrações ainda bastante que cabem, né? Estão bem dentro da faixa de adaptação ao nosso mundo. Agora, imagina transcender a isso, né? Então, imagina, não vou nem aqui usar Jesus como exemplo dessas questões, porque, dado a nossa ignorância profunda, as nossas, digamos assim, as nossas conclusões acerca ainda seriam muito, muito rasas, né? Mas dá para entender um perispírito de um ser, de um ser crístico, né? Angélico, né? Imagina, né? Imagina a adaptação também a esse planeta, né? Então, na verdade, a gente entende, né? O depreende diz que o Kardec, nessas questões sobre o povoamento, né? Sobre a vida, a gente viu, por isso que eu me refletia, há primeiro uma visão filosófica. Qual a visão filosófica? A vida veio de fora, né? Todas as questões que nós abordamos, por isso que esse lado de capela para nós tem uma importância muito grande. Depois o livro A Caminho da Luz, que é um livro muito simples, mas muito rico, né, de informações nesse sentido. Mesmo com uma leitura rapidinho, e a gente pode fazer, que tem muita informação ali. Mas a gente viu que já em 1857, com as colocações de Kardec, ele já estabelecia essa linha filosófica para que nós, né, entendêssemos a linguagem da Bíblia, né, e diz respeito a quem somos, de onde viemos e para onde vamos, de que a gente precisava abrir um pouco os nossos horizontes. E um desses era acreditar que existe vida em outros planetas, né? Alguém aí quer fazer alguma colocação complementar aí para que possa, por favor, aí preencher as lacunas que certamente ainda a minha ignorância produz. O que falou aí do Espírito chama divina produzir luz, é bem isso mesmo, né? É tanto que todas as manifestações na Bíblia, quando se trata de Deus, né, a sarça ardente, estão muito ligados ao fogo, à luminosidade, dos 4 elementos, assim, que gerava, né, a luz, né? Alguém, repito aí, quiser fazer alguma colocação, quiser dirigir alguma pergunta, não tiver de alcance, vamos para cima. Heraldo, Pois e não, eu meu me amigo. lembrei aí nesse assunto da eletricidade, iluminação, né, que você escorreu. Quando Jesus aparece com um pouquinho da sua luz para Saulo, né, no caminho de Damasco, Saulo fica cego diante de tanta luz do Espírito de Jesus, né? Sim. Então, tem outras formas de iluminação, outras fontes de luz, né?
que a gente não pode nem imaginar que, por exemplo, existe em Júpiter, que está muito mais distante da estrela Sol do que o planeta Terra. Né? A gente já entende o princípio da física, né? O movimento que gera calor, que gera luz, luminosidade. Está ligado ao movimento, né? E a velocidade do movimento. Há muitas mais... Como é que é aquele... que a nossa van filosofia... Há muito mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa van filosofia. É uma fala de Hamlet, de Shakespeare. Isso aí. A sua memória está boa. A minha já é de um homem de 60 anos, e como disse um escritor aí, que eu também esqueci o nome, mas ele falou que não é uma questão de memória, é uma questão de lembrança, ou seja, muita coisa para lembrar, e aí você se perde na busca. Tá certo. O Renato levantou a mão, Heraldo. Renato, o Luciano para cantar vem de lá, que não é hora de cantar. Heraldo, boa noite. Desculpa boa noite, querido. Me atraso para entrar hoje aí. Heraldo, nesse livro Caminho da Luz, só fazer uma colocação aqui sobre os egípcios, não é que eles fazem uma colocação? Isso, egípcio, também. O povo egípcio, ele retornou em massa, né? Retornou em massa porque era um dos mais que trouxeram todas as características, né, com relação à vida espiritual. Há muita especulação, né, em relação a esse tipo de estatística. Eu acredito que sim, não tem motivo nenhum para desconfiar, porque também não faz nenhuma diferença. Mas nós também devemos acreditar que ficaram muitos espíritos por dois grandes motivos. E aí é importante que se diga. Primeiro, porque não conseguiram atingir o objetivo da espiritualização. Então, compulsoriamente, ainda permanecer. Então, eu não acredito que, na sua totalidade, todo um povo conseguiu, digamos assim, se espiritualizar a ponto. Então, há os que ficaram na retaguarda. Segundo, houve também, segundo o relato do Emmanuel a Caminho da Luz, uma recepção a esses exilados de Capela, antes que eles mergulhassem nos processos reencarnatórios. Olha que coisa linda. Um encontro com Jesus, que, como diretor do planeta, obviamente, os recebeu, entendendo que, independente daquele banimento temporário de Capela, esses espíritos cumpririam um papel de grande importância no adiantamento da humanidade, digamos assim, dos nativos do planeta Terra, daqueles que eram resultado dos infusórios, daquelas primeiras vidas que ali vinham. É tanto que os arquitetos, para receber, fizeram adaptações e adequações perespirituais nos habitantes nativos. E Jesus entendia que esses espíritos, embora atrasados moralmente, eram espíritos portadores de um grau de inteligência e ciência, mas muito avançadas em relação a esse planeta nosso ainda incipiente. Jesus os recebe agradecido e os alenta, imagina, com a sua misericórdia, o seu calor de amor profundo. E muitos dos capelinos abriram mão do regresso, embora já elegíveis à volta, veja bem, em gratidão a esse Cristo, e permanecem ligados até hoje à Terra, promovendo o desenvolvimento moral da Terra na figura de grandes espíritos aí reencarnados.
Então, há pelo menos esses dois motivos. Os que não conseguiram, que ainda estão aqui, e aqueles que, de livre e espontânea vontade, mesmo tendo as condições para retornarem, permanecem aqui nessa missão. Espíritos missionários. Renato, a Celinha levantou a mão. Heraldo, vê se meu raciocínio está certo. Já que os capelinos, ou aqueles que vieram de outros orbes para o planeta Terra, estiveram com Jesus, e outros que habitavam o planeta Terra no estado bem primitivo, foram os únicos que não vieram de outros orbes, não é isso? Uhum. Então, significa, ou se nós viemos de outros orbes, mesmo sendo os rebeldes, nós vimos Jesus. Nós já estivemos com Jesus. Ah, sim, né? Dá até para a gente raciocinar que, na verdade, a partir desse momento em que nós começamos a inaugurar o período humano, nunca deixamos de estar na companhia e assistência dele. E tem outra coisa que precisa ser dita aí, que a gente já estudou e eu quero só refazer. Com a vinda dos capelinos, há uma reestruturação perispiritual, ok? Para fazer uma adaptação. O processo da mediunidade, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, começa aí, porque se a mediunidade de natureza orgânica começaram a preparar, sabe por quê? Porque os capelinos, portadores de muitos conhecimentos, mergulhados num corpo físico muito limitante, necessitavam da inspiração para que pudessem o quê? Acessar os conhecimentos próprios e, por meritocracia, promover o desenvolvimento. Olha que coisa sensacional. Eram inspirados pelos espíritos que coordenavam esse processo, e essa inspiração é mediúnica. Sim ou não? É o quê? Mediunidade, o quê? A mediunidade não tem lá? Os primeiros estágios quais são? Até, digamos assim, a psicofonia, a psicografia. Qual é o primeiro? A intuitiva. Desenvolveram naqueles perispíritos o processo da intuição, muito rudimentar, e foram assimilando e promovendo o desenvolvimento. Já aí, do nosso ponto de vista espírita, se inicia o desenvolvimento da mediunidade. Claro, os pressupostos do Cristo, né, o próprio Cristo já sabiam que esse tipo de ferramenta já precisa ser implantado e desenvolver para que a gente caminhe ao momento em que mundo espiritual e mundo material não tem essa dificuldade de captar o pensamento, estejamos bem alinhados. Né? Essa fronteira seja muito tênue. Olha que é fantástico. Quem diz isso do desenvolvimento das intuições é o André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Mas é muito legal da gente pontuar. O Renato levantou a mãozinha. Pegando a carona aí com a colocação da Celinha, os primitivos, eu li, estudei o Caminho da Luz, mas ficou essa dúvida, vou pegar uma carona com a Celinha agora aí. Os primitivos, então, foram espíritos, né, que eles, na sua criação, no seu desenvolvimento, na sua evolução, foram preparados para que houvesse, então, um princípio reencarnatório na Terra? Já existiam os humanoides ali. Isso, os humanoides, eles não eram primitivos? Isso, vamos chamar, já eram sim. Muitos eram fruto daquelas amebas, daqueles infusórios lá, ok? Do protoplasma, daquela história toda que a gente viu aqui, que está no Caminho da Luz, que dá para ler tudo lá. Esses eram, vamos chamar de nativos.
Ativos, justamente. O que Capela vem? Vem ser filhos desses, porque vieram através da reencarnação, E, e se misturam a eles. uhum, Você vai ver na visão do Apocalipse de João, olha que coisa interessante. Peguem lá João dizendo dos sonhos em que viu almas de anjos mergulhando em corpos de feras. Uma alusão a essa vinda das primeiras povoações, ou seja, ele via aqueles espíritos de Capela como anjos pela, digamos assim, pela evolução perispiritual, justo. em corpos ainda bastante. Isso já Princípio. fazia parte do processo expiatório. Uhum. Entende? Mas aí você vê, como você disse, não dá nem para falar aqui que não tem muito tempo, mas se a gente entrasse aqui pela civilização egípcia, e as cirurgias de crânio, Uhum. percebe? O intuitivo buscava no conhecimento daqueles ali e de vez em quando, né, obviamente, reencarnava entre eles ali. Bom, Toda a ciência, mas né? isso A é outro ciência assunto fascinante aí, mas que não está preso aqui ao estudo dessa noite. Mas claro que merece que alguém viaje por aí também, aí, por conta própria, aí, né, nas civilizações egípcias milenares, né? não, A a gente não leu filosofia ainda. hindu, né? A formação dos 4 grandes grupos lá, Israel, né? Que foi um grande responsável aí, ó. Israel cumpriu um papel fundamental. Uhum. De onde vem a nossa concepção de Deus único? O Justamente. monoteísmo. Qual foi o único povo que conseguiu fincar a árvore do monoteísmo com raízes profundas? Israel, ué. Que é uma grande contribuição para nós do entendimento, né, desse Deus que vem para nós como princípio, né? Causa primária, princípio, né, fundamental aí, causa primária de todas as coisas, né? Que aí a gente precisa acreditar nesse ser aí, ó. E isso, para o processo religioso, isso tudo aprimorou. Israel tem um papel também fundamental, os egípcios, aí vai, se a gente pegar a filosofia hindu, né? E aí vamos embora. Os indianos Eu também acho que o tinham. André, a Celinha, fez uma. Pontuou aí. Agora é contigo aí. Oi, rapidinho. Não, é um processo semelhante, está acontecendo agora, né? Segundo o Manuel Filomeno de Miranda, no Transição Planetária, né, que ele fala só que no caso são Isso. pleidianos, não é isso? Uhum. E são voluntários, na verdade, para ajudar no processo de regeneração da Terra, né? Perfeito. Bem lembrado aí, André. Celinha. Muito obrigada, Heraldo. Muito obrigada, Fran, por estar gravando até agora para nós. Agora, então, nós vamos passar para a nossa vibração, para a nossa irradiação. Vamos